Olá, tudo bem? Muito além da proteção de produtos e da experiência de compra, as embalagens têm um papel cada vez mais estratégico: educar o consumidor e promover a circularidade. A forma como uma embalagem comunica a sua reciclabilidade, o seu impacto ambiental ou as orientações de descarte pode fazer toda a diferença no destino final daquele material. E é sobre essa força transformadora da comunicação que trata esse episódio do Papo Embalado. Para isso, a gente recebe convidados que sabem tudo desse tema, atuam na linha de frente da inovação e da sustentabilidade no setor. Está aqui com a gente a Luciana Pellegrino, que é presidente da Associação Brasileira de Embalagem e também presidente da World Packaging Organization. Falei certinho, Luciana? Falou certinho. É a Organização Mundial de Embalagem. Da embalagem. É isso, é isso. Também a Larissa Dottaviano, que é diretora de sustentabilidade da Val Group, e também o João Alves, que é gerente de inovação da Val Group. João, nosso parceiro já aqui também. João e Larissa, nossos parceiros aqui no Papo Embalado. Luciana, queria começar com você te perguntando o seguinte: como é que você enxerga mesmo esse papel da embalagem como um fator de comunicação e de educação nesse processo de circularidade? Gente, primeiro, que legal participar desse bate-papo com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. E, de fato, esse é um assunto muito importante, que a gente precisa trabalhar para comunicar a indústria, para engajar a indústria, para ajudar a construir esse caminho. Porque a embalagem, ela é uma mídia permanente. Primeiro, por um ponto, em torno de 95% dos produtos de consumo que são comercializados no supermercado ou mesmo em lojas próprias, cafeterias, não tem um apoio de comunicação paralelo. Então, a embalagem é, de fato, aquela que vende esse produto, que comunica, que apresenta, mas que fica ali com o consumidor, na mesa dele, na despensa, na cozinha, ou seja, ela se relaciona com o consumidor por muito mais tempo. Então, a gente precisa, sim, começar a trazer para a embalagem as informações também de educação ambiental. Então, não apenas falar do produto, como já é assim, um praxe das marcas, trabalhar a embalagem como a comunicação, mas como ela passa a trazer esse tema que é tão fundamental, porque o consumidor, ele faz parte da sustentabilidade da cadeia de consumo. Então, a gente tem que lembrar que hoje nós temos uma população mundial que passa dos 8 bilhões de pessoas. Isso, sem dúvida nenhuma, então trouxe toda uma pressão em relação ao consumo, à demanda de recursos, produtos de uma forma geral, mas também no descarte. Depois que aquele produto foi consumido, você tem o descarte daquela embalagem. Então, como que a gente usa a própria embalagem para engajar o consumidor, para falar como que você descarta essa embalagem para reciclagem? Então, esse é um ponto ainda que a gente ainda precisa amadurecer mais aqui no Brasil. Acho que tem muito espaço de melhoria para a gente, inclusive, trazer uma informação harmonizada para o consumidor, de fácil entendimento para o consumidor, e que ele saiba o que a gente espera dele. De ter um consumo consciente, responsável, não desperdiçar produtos e, sim, descartar aquela embalagem para um canal de reciclagem. Olha, eu acho esse tema maravilhoso. Eu até vou puxar, puxando um pouco a brasa para minha sardinha, porque eu sou profissional de comunicação. E aí, assim, eu tenho que lidar muito observando o comportamento humano, né? E o meu próprio comportamento. Às vezes eu vou ao supermercado, eu já sei que produto que eu tenho que pegar, eu já levei para casa, já uso o produto e, assim, eu confesso que eu não sou um grande leitor de rótulos. Eu vou ler a hora que eu acho que eu preciso. Falo, deixa eu ver a validade. É um produto novo que eu não sei usar direito, eu vou lá e leio. Então, como fazer com que a embalagem, os rótulos, tudo isso, de fato, consigam trazer uma informação que o consumidor se sinta atraído para ler, para ter um primeiro contato, e segundo, para botar em prática aquilo que está escrito lá? Hoje é muito difícil prender a atenção, né, das pessoas. A gente vive num mundo muito rápido. Então, se você não diferencia aquela informação de alguma forma, ela vai passar batido. A gente pega milhares de embalagens na mão todos os dias. Então, como diferenciar e fazer chamar atenção?
É isso que a gente trabalha muito, né, João? Principalmente o João na inovação. Como trazer isso de uma forma mais visual mesmo para o consumidor. E é importante a gente ter os dados, tanto de sustentabilidade quanto de descarte, né, Lu? Hoje a gente tem em cada região um descarte diferente. Então, como deixar isso também para o consumidor, para que ele busque essa informação? Na sua região é descartável? É reciclável? Não é? Como que a gente vai trabalhar tudo isso? E você sabe, Larissa, que o consumidor ele quer receber essa informação. Tem um dado da Mintel, que é uma empresa de inteligência, de mercado, de pesquisa, que coloca 2 pontos super importantes para a nossa indústria. Um é que o consumidor ele quer saber como que eu descarto essa embalagem. Porque tem embalagens que são mais fáceis, o produto dentro ele é seco, ele não deixa nenhum resíduo, então ele já sabe que ele pode descartar. Mas tem outros que deixam uma dúvida, porque pode ter um resíduo daquele produto, ser um produto cremoso, pastoso. E aí o consumidor fala, gente, eu lavo, eu enxago, como eu faço? Então, de fato, o consumidor, segundo esse estudo da Mintel, ele quer ser informado sobre como que ele vai descartar, mas, ao mesmo tempo, o estudo mostrou o seguinte, que dentre todos os claims, como a gente chama de sustentabilidade, o que fica mais claro para o consumidor é justamente esse fato do reciclável. Então, já é um ponto de conexão. Sim. Que é aquele símbolozinho do triângulo. Do triângulo ou até você falar dessa embalagem reciclável, recicle-me, por exemplo. Ele se conecta com essa informação. Super. E o João tem super experiência nisso, né, João? A gente até trouxe aqui um case, né, para falar um pouco sobre... Hoje você tem tecnologias que contribuem muito para a comunicação com o consumidor, né? E são tecnologias de camadas, né? Então eu falo que hoje a comunicação numa embalagem, ela está estruturada em camadas. Então, primeiro, você tem a comunicação na superfície da embalagem, que é fundamental para o consumidor saber o que ele está comprando, do que é aquele material, né? E como que ele vai... se aquele material é reciclável ou não, né? E depois a gente tem tecnologias como, por exemplo, né, os QR Codes, que vem para trazer um mar de informação para o consumidor, para que ele possa realmente mergulhar um pouco mais e entender qual que é o papel dele dentro desse processo de circularidade, para que ele possa também ter mais informações sobre o que ele tem na mão ali e como que ele vai fazer uma melhor separação desse material para garantir que isso realmente vai ser reciclado depois no final. E até para ajudar as marcas, só para comentar, a ABRE, a Associação Brasileira de Embalagem, tem um programa chamado Lupinha, que é um QR Code que pode ser aplicado em todas as embalagens, e ele traz essa informação para o consumidor como descartar para ter valor na cadeia de reciclagem, para que ela seja absorvida pelas cooperativas de catadores, separada e vendida de fato para reciclagem. Isso é importante do consumidor saber, né? Que aquele material, além dele ser ambientalmente, né? Você vai estar favorecendo toda uma cadeia de sustentabilidade ambiental. Ele também tem uma cadeia de sustentabilidade social por trás dele, porque você está dando trabalho e renda para muita gente. Sim. Né? É importante que você saiba disso também, né? A gente tem exemplos do exterior que você possa trazer, que funcionem, que a gente possa trazer aqui para o Brasil. E qual que é a tua avaliação mesmo, assim, de nós aqui no Brasil, da indústria, em termos dessa comunicação nas embalagens? A cadeia de reciclagem lá fora, em muitos países, ela é muito diferente da cadeia de reciclagem no Brasil. Porque são cadeias mais automatizadas, que não passam por pessoas, e aí não tem essa preocupação do valor de venda daquele material. Ele vai ser automaticamente processado. Então a gente precisa olhar para as boas práticas aqui no Brasil, que estão dando certo e que estão trazendo uma embalagem de valor para a cadeia de reciclagem e que comunicam bem os consumidores. E aí eu ressalto dois exemplos. Um, que um cliente, inclusive, da Val Group na área de pet, que é a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela traz nos rótulos das suas embalagens de uma forma grande, destacada, não é, Larissa? Como você falou, de uma forma muito destacada. Verde, né? Muitas vezes. Né? E ela traz esse chamado para o consumidor, recicle-me. Então, ela fala com o consumidor, recicle-me. Então, o consumidor não tem como não ver, porque, de fato, é uma fonte bastante grande em destaque no rótulo da embalagem. E que o consumidor, então, já sabe, gente, eu tenho que reciclar, eu tenho que descartar para um programa de reciclagem.
Outra marca, mas aí na área de cosméticos, por exemplo, a Nivea começa um programa de trazer uma informação na parte frontal da embalagem, que a gente já vê lá fora, sim, e agora, no Brasil, ainda bem timidamente, painel frontal começando a falar com o consumidor sobre aspectos de sustentabilidade. Mas um ponto importante para as marcas é que a gente não pode trazer uma informação ambígua para o consumidor. Tem um dado muito importante que mundialmente hoje a pegada de carbono ela é uma métrica de sustentabilidade. Mas existe também, segundo a Mintel, 9 claims diferentes para declarar a pegada de carbono daquele produto. Gente, é um tema muito complexo. Não tem como o consumidor comparar o claim 1 com o 2, com o 3, com o 4, com o 5. Então, nós, da Associação Brasileira de Embalagem, apoiamos muito essa chamada para uma ação, esse call to action, que é recicle-me, descarte para reciclagem. Porque se o consumidor descartar, ele já vai ter dado o primeiro passo para aquela embalagem seguir no fluxo da reciclagem. Se ele simplesmente separou e separou corretamente, já fez uma boa parte do papel dele. Essa embalagem já pode seguir, de fato, para a cadeia de reciclagem. Larissa, tem alguma preocupação especial com essas embalagens mais flexíveis? Porque, por exemplo, se eu tenho uma garrafa PET de um refrigerante, citou a Coca-Cola aqui, né? Eu acho que para a cabeça do consumidor já está mais ou menos automático que aquilo é reciclável, que aquilo é para separar. Mas uma embalagem mais molinha, mais flexível assim, às vezes o consumidor fala assim, isso aqui ninguém vai querer aproveitar e de repente descarta errado. Tem essa preocupação? Tem essa preocupação. Na verdade, é uma das maiores, acho que a Lu acompanha também, né, essa dificuldade de comunicar para o consumidor como descartar cada flexível. A gente teve uma conversa recente aqui no Papo Embalado sobre o metalizado. A gente descarta no plástico, no metal, é sempre no plástico. Mas é difícil essa comunicação unificada, como a Lu trouxe. Existem muitos claims para a mesma coisa. Então, começar do básico, né, Lu? A frase mais básica ali, para o consumidor entender o que ele precisa fazer de imediato com aquela embalagem, é muito necessário para os próximos passos serem frases mais complexas, serem claims mais complexos, e a gente conseguir educar passo a passo esse consumidor. Aí entra a lupinha, né, Lu? Porque exatamente. A lupinha traz essa padronização para que o consumidor ele já saiba onde ele vai acessar e como vai ter essa informação lá. E a lupinha, eu acho que é importante colocar, como ela é um ambiente digital, ela daí traz outras informações sobre o produto e hoje ela traz, inclusive, a inclusão e acessibilidade para pessoas cegas ou com baixa visão. Então, a informação vem em voz também, que é um passo importante para a cadeia de consumo. Cada vez ser mais inclusiva e levar a informação para todos os consumidores. Posso comunicar, Mauro? Ouvi recente, Lu, uma frase de um cliente grande falando que a embalagem não pode ser marketing. Mas eu acho que deve ser, né? Ela é o marketing vivo e muito mais. É o marketing acessível, né? Com o Lupinha, a gente consegue atingir, por exemplo, as pessoas que têm uma dificuldade visual, uma dificuldade auditiva, que pode acessar toda a informação daquela embalagem através de uma ferramenta digital no marketing da embalagem. A embalagem ela é a última oportunidade da marca de conseguir fazer vender o seu produto. Né? Então é importante ter essa parte publicitária, né? Os elementos, as cores. Então tudo isso é feito para chamar a atenção do consumidor. Mas a informação, realmente, ela também precisa estar lá de forma clara e a informação ligada à parte de responsabilidade do consumidor com aquela embalagem, né? Que não é um marketing, mas é uma informação necessária, né? Eu acho que faz parte desses elementos. Eu acho que complementando, é muito nessa linha, Larissa, que a gente fala que a embalagem, na verdade, ela tem muitos papéis. Ela tem que assumir muitos papéis, exato. Que é o sim de apresentação do produto, que é sim de marketing, então, mas é o de educação, é de funcionalidade, para a gente ajudar o consumidor a não desperdiçar produtos, a não perder produtos também. Então, de fato, são vários papéis que estão ali naquela embalagem, que precisam ser trabalhados ao mesmo tempo, para que a gente entregue essa funcionalidade tão ampla e tão múltipla, não só para o consumidor, mas para essa eficiência da cadeia de consumo como um todo. Eu fico pensando nessa questão da embalagem não ser marketing.
Bota uma Coca-Cola num Não formato tem lógica. diferente. Bota numa Exatamente. embalagem retangular, assim. Você vai, até o gosto vai ficar diferente, Exato. né? Mas você sabe que eu acho que esse tema da reciclagem, ele vem ganhando tanta importância. E a própria Coca-Cola tem tanto entendimento disso, já um amadurecimento interno da empresa, que, por exemplo, a Sprite, que tinha uma embalagem verde que caracterizava o produto de limão, para que ela fosse mais reciclável e ganhasse mais valor na cadeia de reciclável, a embalagem passou a ser transparente. Transparente, é. Então, Exato. eu acho realmente um caso icônico de uma marca que tem essa maturidade de entender, eu coloco meu produto para o consumidor da melhor forma, eu quero criar essa conexão, essa experiência de consumo, mas eu quero também, ao mesmo tempo, fortalecer a circularidade dessa embalagem no pós-consumo. A gente trouxe aqui o caso da Danone também, que também Com as garrafas, botou uma garrafa de iogurte em vez dela ser com aquele pigmento branco, ficou transparente também para favorecer a circularidade, né? Exato. Agora, João, como é que a Val Group faz para passar esse tipo de informação para os clientes, né? Para mostrar o quanto que é importante que o cliente colabore com informação para a cadeia de circularidade. Hoje nós temos várias frentes, né, para poder auxiliar os nossos clientes nessa parte de comunicação e também a fazer uma apresentação responsável do produto, né? Então isso que a Lu falou com relação à cor da garrafa, a gente sempre brifa para todo cliente no início do projeto de que a garrafa PET ela pode ser de 3 cores: cristal, azul e verde. Por quê? Porque a Val Group quer dessa forma? Não, é porque a cadeia de reciclagem já está estruturada desse jeito. Então, se você faz uma garrafa vermelha, acabou a reciclagem daquele seu material. Ah, mas e se a marca quiser muito uma garrafa vermelha? Aí ela vai ter que fazer igual a Danone fez. A Danone ela tinha a marca Bonafonte no Brasil, que é uma marca que a garrafa ela tem uma coloração salmão, né, um pouco mais avermelhada. E aí ela gerou a infraestrutura, né, e os meios para fazer a coleta desse material e trazer para a Val Group poder conseguir reciclar para ela. Uhum. Inclusive, essa garrafa ela tinha vários elementos, né, Larissa? Como, por exemplo, a questão dela não ter rótulo. Então, além dela ser uma embalagem reciclável, uma embalagem com conteúdo reciclado, porque ela tinha incorporado ali 100% de resina rPET, ela ainda fazia todos os elementos de comunicação da marca e de nutricional da água na estrutura da própria garrafa, eliminando assim um resíduo que era o rótulo. Luciana, se você tivesse ali uma bala de prata, tivesse que dar uma orientação para que as indústrias assim colaborassem mais para a questão da circularidade com informação na embalagem, qual seria essa orientação? Ótima provocação. Façam algo, né? Porque a gente vê ainda muita resistência e o movimento ainda lento frente à urgência da circularidade na cadeia de consumo. Então, o que eu sugiro é que realmente, primeiro, a empresa integre todas as áreas, a área de marketing, com a área de negócios, com a área de embalagem, com a área de sustentabilidade. Crie uma conversa comum, crie um objetivo comum. Porque a gente percebe ainda, as áreas muitas vezes não se comunicam e aquele objetivo da comunicação para reciclagem acaba não sendo aceito por uma área ou por outra, porque eles não entendem a relevância desse tema, não só para a empresa, para a sustentabilidade do seu negócio, mas acho que para a sociedade como um todo. Então, reúna as diferentes áreas, entendam juntos a urgência da marca, sim, de fato, assumir esse protagonismo, colocar essa intencionalidade em educar e engajar o seu consumidor nesse call to action de como ele vai descartar aquela embalagem para reciclagem e ajudar na circularidade das embalagens para que essa cadeia de consumo continue sempre crescendo, prosperando e servindo cada vez melhor os próprios consumidores. A gente falando aqui, a gente conversando, parece tão natural isso, né? Que cada empresa, cada marca ajude nesse processo de comunicar, de convencer o consumidor. Existe muita resistência? Na verdade, acho que existe falta de conhecimento, de entendimento, de alinhamento. Uhum. Nós temos, inclusive, disponível no site da Abre, aberto para uso de todos,
uma ferramenta que ajuda nessa declaração ambiental, para evitar o greenwashing. Porque, sem dúvida, as marcas, elas precisam cuidar da sua reputação, né? Como elas passam uma informação para o consumidor, qual o respaldo dessa informação. Então, muitas não fazem porque não sabem como, outras não fazem porque não houve um alinhamento. Então, acho que esse é o trabalho da Abre, de empresas como a Val Group, de ajudarem nessa conscientização, nessa capacitação, para a gente cada vez mais preparar as empresas para levarem essa informação. Como é que vocês fazem como é que é esse diálogo? É um trabalho muito do João na inovação também, que é justamente convencer não, né? Mas levar informação para as marcas de que nem sempre o que vai ter o conteúdo reciclado vai ser perfeitamente, exatamente igual ao que tem o conteúdo virgem. Mas a funcionalidade é a mesma. Então, como treinar o marketing para aceitar, a sustentabilidade para aceitar, o comercial para aceitar. Então é todo um trabalho de convencimento, né? Exatamente. E aí, para que isso tudo aconteça, né, espaços como a Abre são fundamentais, porque é onde a gente consegue encontrar as pessoas. Né? Então a gente está lá sempre junto, né, com os times das marcas para estar falando, olha, isso aqui talvez não é tão legal, faz desse jeito, né? Então, nesses espaços que a gente consegue ter essas conexões aí para que mais cases aí possam surgir ao longo do tempo. Funciona como um hub ali. Porque tem que ser a parte da colaboração. A gente não vai, eu acho que, transformar a circularidade nessa cadeia de consumo sem a colaboração. Exato. Então, as empresas, fabricantes, as marcas, os órgãos de apoio ao setor, as cooperativas. Esse case da Danone que você comentou, ele é super interessante porque a Danone teve essa preocupação de visitar uma cooperativa de catadores, de entender como que a minha embalagem flui nessa cadeia de reciclagem. E aí ela entendeu que não fluía. Então, ela voltou para casa, ela fez uma adequação na sua embalagem e agora sim essa embalagem pode permear uma cadeia de reciclagem. Então, esse movimento interno da empresa de buscar apoio, buscar colaboração, unir as áreas, ir entender de fato como a cadeia de reciclagem funciona, ele é fundamental para que ela possa dar os passos na direção correta. Gente, agradeço muito, João, Larissa, Luciana, muito obrigado aqui pela presença de vocês, por essa conversa, pelas informações que vocês trouxeram aqui pra gente. Muito obrigada. Obrigado. E se você gostou desse nosso conteúdo, então faz aquele manual de boas práticas das redes sociais, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda o nosso próximo episódio, que vem aí com mais informação sobre inovação e sobre responsabilidade. Você sabe que todos os episódios dessa nossa segunda temporada e todos os conteúdos da primeira temporada do Papo Embalado estão disponíveis no canal do YouTube da Val Group e também nas nossas redes sociais. É só ir lá e conferir. E é isso. Te agradeço por nos acompanhar até aqui. Até o próximo papo e que ele venha sempre embalado com ótimas ideias. Até lá!